Você, mulher, que está aqui, que deseja conhecer um pouco mais da história da comunidade Cristã Adorar, vem conosco nessa. Sábado, às 17 horas, nós estaremos aqui, aguardando você, a sua amiga, a sua irmã, a sua mãe, a sua tia. Chama todo mundo, porque tem lugar para todo mundo aqui, ok? Agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre a Conexão Adorar. A Conexão Adorar, essa galerinha que está com a batinha aí branca, ela tem algo legal para te dar, ela tem um mimo para você, tem um chocolate. A gente gostaria de te conhecer melhor. E também, através da Conexão Adorar, é onde a gente consegue ter um contato de perto com você e também te convidar a conhecer um dos nossos GRs. E o que é a Polônia 1GR? É um grupo de relacionamento, onde você vai conhecer uma parte da tua família. E nós somos essa família para você, para que a gente possa somar e contribuir um pouco mais um na vida do outro. Então essa galera vai estar pegando o teu contato, o teu nome, para a gente estar fazendo uma oração, a gente poder fazer uma visita, a gente poder estreitar um pouco mais os laços. Ok? E aí eu peço para você que está nos visitando, levantar a mãozinha para que essa galera possa ir até você, te entregar um chocolate, conversar contigo no final do culto. Você pode nos procurar no lounge, ali no início da igreja, e a gente vai estar conversando com você. Através dessa fichinha que tem aí para você, é onde a gente consegue ter um acesso e um contato maior com você. E a gente deseja para você que você possa ter um excelente culto aqui hoje, que Deus possa falar o seu coração e que você possa se sentir amado e cuidado. E nós, como comunidade cristã Adorar, dizemos para você: seja muito bem-vindo à casa do nosso Pai. Amém? Graça e paz, queridos. Sejam todos bem-vindos. Sintam-se acolhidos por esta casa. Eu fui indicada para dar a palavra de oferta e eu quero que você, se você puder abrir a Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. Capítulo 1, versículos 7 e 8, ok? Vou ler agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado. Amém? Queridos, a ordem dessa igreja daqui por diante é avançar. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos agora um cantinho que podemos chamar de nosso. Amém? Quem sabe que a gente vai estar saindo daqui? Levanta a mão. Então, assim, nós estamos em contagem regressiva, porque nós conseguimos comprar, né? Conseguimos comprar o nosso templo. É aqui pertinho do terminal do Antônio Bezerra, Açaí. Aí tem uma rua em seguida, é o nosso templo. É um galpão bem grande. E assim, a gente está falando e vai estar sempre falando, porque nós temos um desafio muito grande. Comprar um galpão de 1.400.000 é muito dinheiro. É um desafio que nós convidamos a igreja a participar conosco. E falar sobre o evento, falar sobre esse evento aqui, que aconteceu ontem. 72 casais. Para a glória de Deus, 72 casais aqui no jantar de casais que tivemos. Nós não temos mais condições de ficar aqui. Ano passado nós fizemos o evento, foi 70 casais e foi apertado. Aí tantas pessoas estavam pedindo, a gente conseguiu abrir para 2 vagas. Mas, queridos, tinha pastores aqui de outras igrejas querendo participar. E esse templo aqui não está mais sendo suficiente para poder arrebanhar mais e mais pessoas. O que a gente está falando aqui é de um desafio que você e eu estou convocando, um desafio de você e eu estar junto nesta peleja. A Bíblia fala aqui em Ageu, o Senhor dos Exércitos. Quando fala o Senhor dos Exércitos é porque Ele tem nós como soldados, amém? E soldados não têm que ter medo da batalha, porque há o general que vem à nossa frente, amém? E sabemos que estamos passando por um momento muito desafiador.
financeiramente? Quantas pessoas estão com desafios financeiros? Quantas pessoas estão desempregadas? Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele nunca falta com aquele que é fiel a Ele, amém? Se você confia em Deus, e se você ora para que o Senhor possa abrir as portas para você, quem está orando aqui para o Senhor abrir as portas, levanta a mão. Abrir as portas de emprego, promover, toma posse, queridos. O nosso Pai, Ele é um Pai, dono do ouro e da prata. Ele tem poder sim para abrir portas para você. E eu quero te chamar a essa generosidade de ofertar, de dizimar, de cumprir com esse propósito. Nós estamos com carnês oferecendo a você que quer juntamente conosco nesse desafio de estar ajudando nas parcelas do financiamento do nosso novo templo. A minha irmã que chegou ontem de viagem, a minha irmã, minha sogra, minha mãe, meu irmão, meus 2 filhos já pegaram o carnê. Se não pegou meus 2 filhos é porque ainda não chegou. A gente está convocando todos a abraçar esta causa. Eu quero convidar você que é da igreja a abraçar a causa também. E você que aí fala, mas eu acho que não precisa de... Queridos, a gente não avança somente com fé. A fé é primordial para que a gente possa avançar. Mas a gente precisa também de recursos. E o recurso está nos nossos bolsos, amém? Então, abrace conosco essa causa. Se você tiver compromisso, quer ter o compromisso de se fidelizar com o carnê para estar ajudando, para estar ofertando, para estar dizimando, precisamos da sua ajuda, do seu apoio. Por favor, o pessoal pode já se distribuir aí para poder estar recebendo o dízimo e a oferta. Eu vou estar orando no final, tá? Fiquem à vontade. Temos o QR Code aí na lateral. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, A ele a glória. Aleluia. a ele a glória.
as vozes, a Ele a glória. Vamos lá? A Ele a... Adora de todo o coração, queridos. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor ficam sempre declarando: Santo, Santo, glorificado, Santo, Santo. Dê a Ele toda a honra e toda a glória. Vamos lá? Alô? Desliga aí. Vamos ter entendimento nesse momento. Levanta agora. Vamos ter um momento de entendimento. Pode levantar, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vivemos em dois mundos. Sempre vai ser assim. Nós vivemos no mundo carnal e no mundo espiritual. Se você tiver entendimento que algumas coisas da tua vida não conseguem romper, eu quero que nesse momento você levante sua voz em oração, em clamor. A palavra de Deus fala que o nosso Deus é o Deus que abre porta e homem nenhum fecha. É um Deus que quando fecha a porta nenhum abre. Que nós venhamos agora glorificar e engrandecer ao Deus, pedir: Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Nós dependemos de Ti, somos dependentes do Senhor. Queridos, não tem negociação. Nós não temos para onde sair, não temos para onde correr. O nosso Deus é o único Deus digno de ser exaltado, de ser glorificado. E nós estamos nesse dia, nesse momento, um movimento muito estranho pela nação. E precisamos nos posicionar como soldados de Cristo. Levanta a tua cabeça e ergue. Não anda em passos de derrota, porque nós somos filhos de Deus, amém? Quem crê que é filho de Deus, levanta a mão. Toma posse, queridos. Não está perdido, não acabou. Deus tem promessa para todos nós, amém? Vamos dar glória, glória, glórias a Ele. Pode anunciar aí com o seu louvor, com a sua voz. Engrandeça ao Senhor. Suas vozes. A Ele adore-o, adore-o, igreja. Fecha os teus olhos e adore-o. Renda louvores ao Senhor para sempre. Mais uma vez, declara de todo o teu coração. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Deus, como cheiro suave às tuas narinas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas incredulidades. Perdoa-nos, Senhor. Tem compaixão de nós. Abençoado seja este dia. Abençoado seja esta semana. Ah, Deus, provê, Senhor. Provê, Senhor, a nossa despensa, a nossa geladeira. Não deixe faltar o pão nunca, Senhor. Abre as portas daquele que está clamando, Senhor. Dá sustento, promove aqueles que estão, Senhor, clamando por promoção. Tu és o Deus, Senhor, que não deixa, Senhor, nem um justo mendigar o pão. Obrigada, bendito Deus, por todas as oportunidades. Obrigada pela vida. Obrigada, obrigada. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Louvado e engrandecido seja Deus. Aleluia. Podeis assentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar grandiosamente. Nós estamos numa jornada. Antes da pregação, eu preciso falar isso. Estamos numa jornada. Primeiro eu quero destacar o culto de ontem. Foi lotado, foi lindo, 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 lindo. Nós tivemos aqui uma grande quantidade de casais. E a nossa missão é de restauração e reconstrução. Em agosto vamos ter o próximo culto de casais, que vai ser organizado por 3 GRs, que é o Ágape, o Betel e o Peniel. Vai estar sendo organizado por eles, porém toda a rede de casais vai estar presente. E vai ser um momento muito forte. Vamos trazer um pastor amigo
que é o pastor Paulo Maurício. Ele vai estar pregando nessa noite aqui. Ele é psicanalista, ele é cirurgião dentista e psicanalista, e ele trabalha na área da família. E a gente conhece ele há mais de 15 anos, e ele vai estar aqui conosco, tá? Nós estamos numa jornada de mudança. Minha esposa falou aqui, essa mulher bonita que estava falando da minha esposa, para quem está visitando, e ela estava falando justamente sobre essa mudança. Estamos comprando um prédio, que é um desafio para todos nós. Nós começamos, há alguns meses atrás, uma sequência de mensagens sobre Neemias, e estamos ministrando agora sobre Josué. Baseado nisso, nós precisamos, como Neemias, de construtores. Como Josué, nós precisamos de desbravadores, de conquistadores. E nós precisamos hoje de um exército de homens e mulheres que levam a sério esse trabalho. Hoje nós tomamos de conta de mais de 100 casais. Nós tomamos de conta de dezenas de adolescentes, como esses que estão sentados aqui na frente, de jovens, de crianças. São 2 cultos. E o nosso trabalho, Comunidade Cristã Adorar, que é presidido pelo pastor Elton Veras e Leandra Veras, é um trabalho que tem alcançado várias famílias e várias pessoas. E Bill Hybels, ele tem uma frase que ele fala assim: igreja local, esperança do mundo. Ele faz uma afirmação que é muito forte, mas real. Se você tirar a igreja local de um bairro, vai aumentar o índice de criminalidade, de prostituição, de vício, de separação, de depravação e destruição familiar. O que equaliza a nossa sociedade, o que protege a nossa comunidade é a igreja local. Aí você pode falar, mas pastor, tem igreja que tem as suas pilantragens. Assim como tem médicos que têm suas pilantragens, e quando você está doente, você não deixa de ir no médico, porque tem aqueles médicos que levam a sério. Assim como tem advogados que têm as suas pilantragens, tem advogados que levam a sério o trabalho. E você, diante de uma causa, de um desafio, você não deixa de ir a um advogado. Da mesma forma como a gente vive numa sociedade onde a humanidade ela é latente, ela é forte, nós vamos ver acertos e erros. Como diz José Roberto, ele fala que o homem é um ser dual. Ele tem o bem e o mal. Ele vai acertar e vai errar. Mas nós nunca podemos perder a esperança na humanidade ou na sociedade. Muito menos na igreja. Por que não na igreja? Porque o que o diabo ele quer fazer é você desacreditar da igreja. E a igreja é a única instituição que dura há mais de 2000 anos. É a única instituição que cresce há mais de 2000 anos. Hoje nós estamos em quase todos os lugares do mundo pregando o evangelho. A igreja local, a igreja cristã, ela está ministrando e pregando o evangelho nesse momento. Nós temos igrejas abertas, cultos iniciando, vai dar 6 horas da tarde, muitas começam às 18 horas, mas nesse exato momento são milhares e milhares e milhares de igrejas espalhadas em nosso Brasil, e pessoas como você que está precisando, que está necessitando sair de uma depressão, de um surto de estresse, de uma ansiedade excessiva, estão aqui recebendo como em milhares e milhares de igrejas. Casamentos que estão à beira de um divórcio estão sendo reconstruídos. E isso é a igreja local. Então nós estamos vivendo essa travessia, esse momento de mudança. Nós estamos vivendo à margem, observando o outro lado. Precisamos agora ir além da margem. E aí, o que é que nós fizemos? Segunda-feira, o pastor Elton fez uma reunião com a liderança da igreja. Cadê a Gisele? Gisele, tu já deveria estar em pé, Gisele. Está ali atrás. Vem aqui na frente, Gisele. Essa moça é para casar. Estou brincando, gente. Está precisando. Ela anda muito tensa. Ela é a secretária da igreja. Certo? Eu vou descer igual o pastor Elton aqui.
Eu vou encarnar aqui o pastorado. Aleluia. Nós estamos, Kaique, levantando um exército de pessoas que assumam a responsabilidade com boleto durante 10 meses, com um compromisso durante 10 meses. O valor você pode escolher de 50, 100, 150, 200, até R$1.000, porque vai depender do seu poder aquisitivo e do seu desejo de semeadura. Nós não estamos barganhando bênção, nós não estamos vendendo um pedaço do céu. Não estamos com isso dizendo, se você pegar um carnê, você vai comprar um terreno no céu. Não é isso. Esse carnê é para o pagamento inicial das prestações. As nossas prestações iniciais vão beirar a R$26 mil, R$27 mil. Eu acredito que é por aí, não é isso, pastor? Que nós vamos beirar isso. E hoje a nossa igreja ela não tem essa arrecadação. Então nós precisamos de você hoje, que caminha a segunda milha conosco. Você hoje que, nesse momento, entregue a sua outra capa. Nesse momento que você entenda que, assim como Neemias necessitava de construtores, Josué necessitava de guerreiros, a comunidade cristã adorar necessita de homens e mulheres que vivem uma santidade e que buscam uma vida de adoração. Nós entendemos que ao mudarmos para esse lugar, nós vamos expandir, alargar as nossas tendas. E nós vamos viver um momento sobrenatural na nossa igreja. Ontem tivemos aqui 72 casais, cerca de 150 pessoas. Por que não teve mais? Tinha gente para ir? Tinha. Tinha fila de espera, esperando, orando para que você cancelasse o seu jantar. Estou brincando, não estava orando não. Mas eles estavam desejando. Para que alguém desistisse do jantar para poder entrar. E eles estavam aguardando, se a gente tivesse colocado aqui 100 mesas, nós teríamos colocado 100 casais aqui ontem. Só que não cabe aqui. E nós precisamos alargar a nossa tenda. Alargar a nossa tenda. A palavra é essa mesmo. O nosso espaço, crescer. E contamos com você. Então eu quero te convidar ou te convocar a você, ao final do culto, se dirigir a essa moça, a Gisele, e pegar o seu carnê. Se você faz parte de um GR, você pode pegar com o seu GR. O pessoal do meu GR, eu peguei 8 carnês. Viu? Não faltem amanhã a nossa reunião. A minha cunhada que está aqui, pastor, lá de Minas Gerais, pegou um carnê. Já pegou um carnê lá de Minas Gerais. E teve um casal que não é da nossa igreja, que eu já conversei com a Fabiana, junto com a Fabiana, com essa pessoa, e ela já pediu um carnê de pessoas que não são da igreja, vão abençoar a igreja. E da mesma forma eu incentivo. Pastor, eu tenho um irmão, eu tenho um tio, eu tenho um primo, eu tenho um parente, eu tenho até alguém que saiu da igreja, mas gosta da igreja. Essa pessoa pode abençoar? Pode. E o valor? Você escolhe 50, 100, 150, 200, e aí vai. Deixa o seu poder aquisitivo falar e o seu coração falar. Lembre-se, tudo que nós semeamos, querendo ou não querendo, colhemos. Amém? Vamos para a pregação essa noite. Obrigado, Gisele. Em nome de Jesus. Todo esse esforço, Gisele, vai valer a pena, viu? Uma mulher que participa dos 2 cultos, irmão, Deus tem que honrar ela. Estava hoje de manhã aqui, estava, né? Deus tem que honrar. Marido rico. Josué capítulo 3, versículo 5. Vamos, porque a nossa mensagem é longa. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Em outra tradução fala assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Então há um imperativo da parte de Josué: santificai-vos hoje.
Nós temos, ontem eu estava conversando com o Clóvis aqui, o Clóvis estava trazendo algumas coisas desse quadro de Josué, e a gente conversando, ele falou, pastor, era um povo contaminado. E de fato, quando a gente para analisar, hoje de manhã eu acordei, 6:30 da manhã, para meditar na mensagem, e eu falei, cara, o Clóvis tem razão, era um povo contaminado. Um povo que estava no Egito, eles tinham uma cultura do Egito, 400 anos no Egito. Aí Moisés é levado por Deus para libertar esse povo. Moisés, liberta meu povo. Moisés, no momento ali de diálogo com Deus, não queria de forma nenhuma aquela responsabilidade, mas ele decide ir. E naquele ato de Moisés, ele consegue tirar o povo do Egito, que eu não vou entrar nos detalhes, porque só os detalhes dariam um sermão. Mas assim, ele sai do Egito com o povo para o deserto. Deus entendia que aquele povo não podia entrar na terra prometida de imediato, por mais que eles saíram do Egito com o objetivo de entrar na terra prometida, mas porque a identidade deles era uma identidade travada, uma identidade que estava doente. A maior prova disso, hoje, muitos nutricionistas falam que você é aquilo que você come. E tem um texto lá, se eu não me engano, em Números, que fala que eles tinham saudade das cebolas do Egito. Eles tinham saudade das comidas do Egito. Tamanha era a impregnação, a sujeira na identidade deles, que eles se identificavam até com a comida do Egito, porque eles estavam extremamente contaminados. E eles se tornaram um povo de deserto. Viveram milagres, muralha de fogo de noite, muralha de fumaça de dia, maná caindo do céu, água jorrando da rocha, vendo Deus fazendo milagres através de guerras que iam acontecendo ali. Então eles conseguiram vivenciar e ter experiência com Deus, mas eles estavam doentes. E aí, de repente, Moisés, ele é morto, Deus leva Moisés, né? Deus ele sepulta Moisés. Deus chega para Moisés em um certo momento e fala, Moisés, basta já, sobe ao monte e morre. Já pensou? Deus chega para você e fala, basta, hoje é o dia do teu basta, sobe o monte e morre. Aconteceu isso com Moisés. Quando ele sobe ao monte, Deus ainda faz assim, olha ali, Moisés, as campinas, olha o horizonte, é para lá que o povo vai e você nem vai. Ele viu a promessa, mas não conseguiu desfrutar da promessa. Mas aí ele morre, e Josué se vê só, com o povo, com uma multidão que estava com ele. E eu não sei se ele estava prostrado fisicamente, mas Deus chega para Josué e fala, Josué, levanta-te e passa o Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu prometi. Aí Deus fala, ser corajoso, não temas, medita na palavra. Deus começa a traçar um diálogo no capítulo 1 com Josué, trazendo uma palavra motivacional. Tem gente que fala que a Bíblia não tem palavra motivacional. Tem. Josué capítulo 1. Eu gostaria que Deus falasse comigo daquele jeito. Ei, cara, eu vou te usar. Né? E aí Deus motiva, Deus dá um motivo. O que é motivar? O que é motivação? É um motivo para fazer algo. É um motivo para executar algo. Se você paralisou no meio do caminho, é porque os teus motivos ou não estão fortes, ou você não tem motivo nenhum. O que te motiva no reino de Deus? Mas essa não é a pregação de hoje à noite. E aí Deus, naquele diálogo, Deus entende que o povo que uma vez estava contaminado, agora estava quase pronto para viver uma travessia, viver além da margem. Aí lá Josué se levanta e decide viver o novo de Deus. Quando ele se levanta, ele chama o povo a uma convocação. Aí ele fala, santificai-vos hoje,
santificai-vos agora, nesse instante, nesse momento, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, não é amanhã, mas é santificai-vos hoje. É necessário uma ação, uma limpeza, é necessário uma purificação, é necessário uma decisão, porque a Bíblia chama a gente para uma nova mente, uma nova canção. A Bíblia chama para a gente viver um novo cântico, uma novidade de vida. A Bíblia sempre está chamando a gente para viver o novo. Mas para viver o novo, é necessário se desimpregnar do velho. E a palavra esta noite é sobre santidade. Eu quero trazer uma mensagem sobre os inimigos internos da santidade. Tentei pregar o sermão hoje todo, não consegui. São 5 pontos, preguei só 2. E tem um casal que falou: pastor, eu estou indo hoje à noite, porque eu quero assistir os últimos pontos. Então nós vamos correr aqui, porque eu prometo que a gente vai pregar o sermão todo hoje. Amém? Santidade não é um cosmético, não é um cosmético espiritual. É a reconstrução interior, é a pureza nas entranhas da identidade. J.B. Carvalho, ele fala que santidade é uma expressão da nossa origem celestial. É quando a eternidade, ela se expressa no tempo por meio de vós. Resumindo, santidade é quando o céu toca a terra. Quando você vive uma santidade, é o céu tocando essa união, esse ponto de convergência do divino com o natural. A maior batalha pela santidade é travada internamente. Por isso que nós precisamos estar confrontando este mundo. Somos chamados não para nos conformar com esse mundo, mas para transformar qualquer ambiente que nós nos encontramos. Vivemos sendo perseguidos e diante de batalhas com inimigos invisíveis e silenciosos que vivem em batalha no nosso interior contra uma santidade. É por isso que você vai ver muitos cristãos que uma hora estava firme, uma hora estava bem, e de repente há uma queda, há um desânimo, a pessoa some. Cadê aquele jovem? Estava tão bem. Cadê aquele rapaz que começou tão bem há um ano atrás, estava liderando um GR? Cadê aquela moça que era tão firme, adorava o Senhor com fervor? Cadê aquele casal, um casal bonito? Um casal que chegava e exalava a presença de Deus. Há uma guerra interna dentro de você para te levar a uma queda, te levar a uma destruição, te levar a uma derrota. Então, pastor, o que é santidade? A etimologia da palavra santidade significa kadosh, que quer dizer separado, consagrado, diferente, puro, apartado para Deus. No grego, no Novo Testamento, a palavra é agios, que tem um sentido semelhante. É algo ou alguém diferente do comum, dedicado exclusivamente a Deus. Então, uma pessoa que vive uma santidade é uma pessoa separada exclusivamente para Deus. Aí vem a primeira pergunta: você é exclusividade do Espírito Santo? Você é uma pessoa exclusiva de Deus? Santidade, em essência, é a separação do profano e a consagração ao sagrado. Na teologia sistemática, a santidade ela é considerada um dos atributos essenciais de Deus, porque ele é descrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 3, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, fala assim: e os 4 seres viventes, cada um deles tinha 6 asas, estavam cheios de olhos por dentro e por fora, e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo:
santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Aí lá em Levítico capítulo 11, versículo 44, fala: porque eu, o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santifiqueis, sede santo, porque eu sou santo. Dê uma salva de palmas por essa revelação, por essa palavra rima de Deus esta noite. A santidade de Deus significa que Ele é comprometido, zeloso com a sua própria honra. Deus é absolutamente puro, totalmente distinto, diferente e moralmente perfeito. Deus é santo. Você não vai encontrar nele erro. Você não vai encontrar nele sombra. Você não vai encontrar nele pecado. Deus, sendo santo, Ele chama o seu povo à santidade como um reflexo do seu caráter. Eu li em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Deus, Ele te chama a uma santidade, não porque Ele deseja a santidade, não porque Ele escolheu a santidade, não porque Ele acha bonito a santidade, não porque Ele entende que a santidade é importante, mas Ele te chama a santidade porque Ele é a santidade. Aleluia! E isso é muito forte, porque quando nós olhamos para Ele, nós não somos confundidos, porque nós refletimos aquilo que vemos. E se você vê um Deus santo, você vai refletir santidade por onde você passar. A.W. Tozer, ele fala: a santidade não é um luxo espiritual, é uma necessidade espiritual. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tozer, ele fala, ele define a santidade como um coração do verdadeiro culto para Ele. A ausência de santidade leva você a uma superficialidade espiritual. J.C. Ryle, o autor do livro Santidade, um clássico, ele fala: a santidade é o hábito de estar de acordo com a mente de Deus. Santidade é estar de acordo com a mente de Deus. Significa desejar agradar a Deus, odiar o pecado, amar a pureza e buscar ser como Cristo. Santidade é fruto da regeneração, mantida por disciplina espiritual e alimentada pelo Espírito Santo. Santidade é uma ação do Espírito Santo na tua vida. Ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Kevin DeYoung, o autor da A Brecha em Nossa Santidade, ele fala que o maior buraco da nossa santidade hoje é que simplesmente não levamos Deus a sério. Olha para a sociedade, olha para o progressismo ideológico que tem caminhado em nossas universidades, olha para os nossos jovens que têm banalizado a presença de Deus, olha para esses autores que têm dito que Deus está morto, porque eles não querem o mundo com uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Eles querem tirar Deus das famílias, banalizando o conceito da família. Eles querem tirar Deus das universidades, sujando a mente dos nossos jovens com ideologias baratas e profanas, com filosofias que tiram Deus do circuito.
Mas segundo Meyer Pearman, ele já revelava isso há mais de 30 anos atrás. O que a neurociência hoje confirma é que se você pegar uma criança já pequena, com meses, 1 ano de idade, e você criar ela apartada, separada da sociedade, colocando livros para ela que não fala de Deus, arrancando as páginas que fala de Deus, de qualquer referência de Deus, mas se você educar esta criança em conceitos antropológicos, sociológicos, filosóficos, psicológicos, somente através da ciência, essa criança, por mais que você queira tirar a convicção de Deus do coração dela, mas existe dentro dela, isso Meyer Pearman falava há 30 anos atrás, existe dentro do coração um desejo por uma paternidade suprema, um desejo de um Deus superior, que hoje alguns chamam de design do universo, que nós chamamos de Yeshua HaMashiach, o eterno Deus que fez os céus e a terra e te fez. Tem alguém aqui essa noite que pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É esse macho, é com esse Deus que através da santidade nos conectamos com Ele. Jonathan Edwards, ele fala que a santidade é o céu encarnado no coração do homem. John Wesley, santidade é o amor perfeito, o amor a Deus e ao próximo, sem mistura de egoísmo. Santidade é mais do que um comportamento, é uma natureza restaurada, é a sua identidade manifesta, uma resposta de amor ao Deus que nos separou para si. Não é um peso, santidade é um privilégio, não é uma obrigação, santidade é um chamado sublime de Deus para a tua vida. Então nós vamos encontrar os 5 inimigos da santidade. Primeiro inimigo, a culpa não resolvida. Davi, ele carregava, coloca quem que está lá em cima, quem é? Miguel? Miguelzinho, coloca aí Salmos 32, versículo 3 a 5. Por favor. Enquanto eu me calei, os meus ossos definharam com os meus gemidos o dia todo. 4. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando, como na seca do verão. 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Amém? Davi, ele carregava um peso que secava os seus ossos, até no versículo 5, ele confessar o seu pecado. Davi, diferente de Jó, Jó ficou doente de fora para dentro, era na pele. Davi estava doente de dentro para fora. Era uma doença que matava ele lentamente. Ele estava morrendo, ele estava tendo os ossos, só os ossos dele estavam secando. Vamos lá. Quantas pessoas hoje estão doentes e vão no médico e não sabem o porquê? Não sabem a razão. Entram na depressão, num quadro de ansiedade, pânico, um pânico extremo, com medo de sair na rua. Uma crise emocional terrível. E não consegue se desconectar dessas doenças na alma. Aí vai no médico e o máximo que você consegue encontrar um psiquiatra que vai te entorpecer, vai te dar um medicamento que, no fundo, alguns estão fazendo teste. Ele dá um medicamento para ver se dá certo, não deu, volta, ele troca, não deu, volta, ele troca, até encontrar um que você fala: está tudo muito bem,
Tá ótimo, minha vida tá ótima. Porque você está tão impregnado de uma química no corpo para mexer com o teu emocional, que você passa a acreditar que está tudo muito bem. E isso arranca a sua identidade até ministerial, ao ponto de você querer abrir mão até da presença de Deus. E nós vamos encontrar dentro disso a culpa. A culpa é um sentimento legítimo, mas se não resolvida pela cruz, ela torna uma prisão. Pessoas que vivem aprisionadas pela culpa acabam sabotando espiritualmente a sua vida. Elas se consideram indignas demais para se tornarem santas. Acabam rejeitando a própria identidade que Deus oferece. Quando você não confessa o que está errado, quando você não confessa o que te aprisiona, quando você não confessa o teu pecado, você se torna cúmplice da desordem interna e externa da sua vida. Beth Helling, ele fala que toda perturbação que está à sua volta, ou toda perturbação que está em alguma área da tua vida, é sinal que alguma coisa está em desordem. Você já, na tua casa, na minha casa já, em alguns momentos, você acordou e está aquele negócio, está fedendo aqui, aquele cheiro de rato morto. Já aconteceu isso na sua casa? Tem alguma coisa morta. E eu me lembro que a minha mãe ou a minha esposa, porque eu vi isso, às vezes morre um camundongo dentro da geladeira, lá no forro da geladeira, no motor da geladeira, né? Atrás de um armário, aqueles camundongos pequenininhos, né? E fica empestando ali a cozinha, né? Aquele local. O que é que faz? Revira as coisas, não encontrando, o que é que faz? Você vai fazer uma faxina na casa. O que acontece? A faxina que você não queria fazer, vai ter que parar para fazer. Eu não queria fazer essa faxina, mas eu vou ter que fazer uma faxina porque está fedendo alguma coisa aqui em casa. Aí você vai fazer aquela faxina para revirar a casa. Faz a faxina em cada compartimento. E aí não só vai atrás do onde está o odor, mas aproveita, tira as teias de aranha, tira a poeira, lava o chão, organiza tudo que estava desorganizado. Aí você vai ver que tem panela quebrada que tem que jogar fora, aquela camisa que caiu de trás da geladeira, que já estava ali suja, você vai ter que jogar fora, que você tinha colocado para secar, vai jogar fora. Você começa a fazer aquela faxina, detergente, sabão, omo, e começa a limpar aqui, esfrega do lá, arruma aqui, e quando você termina, achou lá aquele camundongo deste tamanho, escondido, morto em algum canto. Você achou, você tira, bota para fora, aí perfumou a casa. Quando você termina, você fala o quê? Nossa, como a minha casa está limpa. Foi trabalhoso, mas valeu a pena. Pronto. Se a tua vida vive uma perturbação, e isso eu vou falar talvez um exemplo, mas vocês puxam para dentro da vida de vocês. Se o teu casamento está uma confusão, pastor, eu não sou casado, então vamos lá. Se as tuas finanças estão em confusão, não, minhas finanças estão ok, então vamos lá. Tua saúde está uma confusão, você vai buscar alguma área da tua vida que está um conflito, está uma desordem, está uma perturbação. Você é sinal, Jardel, que você precisa colocar algo na tua vida em ordem. É comum alguns casais chegarem aqui e falar: meu casamento está debaixo de perturbação. Eles não falam assim, mas eles falam: pastor, me ajuda, eu estou perdendo a minha esposa, eu estou perdendo meu esposo. Quando a gente começa a conversar, a gente encontra pecado, pornografia, masturbação, a gente encontra mentira, a gente encontra engano, má administração financeira, palavrão, falta de respeito. Ah, vá para... Não, vai você, seu... E aqueles palavrões que parecem ser sutis, mas o filho, ele começa a ver. E uma vez eu estava conversando com uma mãe, estava eu e minha esposa conversando com a mãe, e a filha dela estava no colo, e a filha dela estava com assim um ar de angústia.
E a gente começou a conversar e percebemos que aquele casal tinha acabado de brigar. E quando você briga, todo o mal que você vive, mãe, pai, você transborda para o teu filho. Então a desordem na tua casa, nas tuas finanças, na tua saúde, no teu emocional, é porque tem algo fora de ordem. Para! Pastor, o que é que eu tenho que fazer? Para! E vai fazer uma faxina. Pastor, o que é que eu tenho que tirar na faxina? Vamos aqui. Fofoca. Você conhece alguém que fofoca? Mas eu estou falando de você. Murmuração. Gente com língua grande, que fala dos outros. Pessoas que não conseguem ser gratas. Isso você tem que tirar da tua vida. Pecados como ficar olhando para a mulher dos outros. Pornografias. Vídeos bobos e estúpidos na internet de violência. Não, mas é só aqui, é um videozinho de 15 segundos. É o tempo suficiente que o diabo entendeu que 15, 30 segundos ali é suficiente para contaminar a tua mente. Por isso que tem um livro hoje chamado Geração Dopamina. Porque o diabo entendeu que você precisa de 30 segundos para você se tornar uma geração fracassada. Eu não estou dizendo que toda dopamina leva ao fracasso. Eu só estou dizendo que se você não guardar os teus olhos, não guardar os teus ouvidos, não guardar o teu coração, você vai fazer parte de uma geração fracassada. E é necessário você parar para fazer uma limpeza detalhada na tua vida. O que é que eu preciso tirar? É inveja. O que é que eu preciso tirar? É orgulho, é arrogância. E eu só vou conseguir fazer isso quando eu me trancar dentro de mim. É aquele dia que você solta o celular. Deixa ninguém dormir, não. Presta atenção aqui. Olhe para mim. Essa mensagem ela pode salvar o teu casamento hoje. Você tranca dentro de si. Bota o louvor. Vai para o teu quarto. Vai para o teu secreto. E aí como é que você limpa? Eu disse o que você pode limpar. Glutonaria, pecado. Bebedice. Feitiçaria é pecado. Como é que eu posso limpar? Vamos lá. Precisa de sabão, detergente, não é assim? Precisa de esfregão, pano. E como é que é isso no campo espiritual? Oração, leitura da palavra, adoração, conversar com pessoas que edificam, que caminham no mesmo propósito, ouvir uma boa pregação, ouvir pessoas que vão te trazer edificação. Você começa a limpar o que estava sujo do seu coração. E aquela caatinga, sim, tem gente fedendo hoje aqui. E aquela caatinga que estava na tua alma, de repente é trocado pelo perfume suave de Cristo. Esta noite Deus quer começar algo novo na tua Bíblia, na tua vida. A Bíblia fala de vestes novas. A Bíblia fala de um novo dia. A Bíblia fala de uma canção nova. A Bíblia fala de um homem novo. Porque Deus, Ele não quer o velho. Ele quer pegar você do jeito que está. Vinde a mim, do jeito que você está. E Ele quer te transformar para você viver uma novidade de vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Culpa mal resolvida impede a santidade, porque desloca o centro da redenção. Solução: luz do Evangelho. No entanto, somos convidados a confessar nossos pecados com confiança, sabendo que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Perfeccionismo. Estou pulando algumas coisas aqui.
Perfeccionismo religioso é o segundo inimigo da santidade. Gálatas capítulo 3, versículo 3 fala, coloca aqui, Miguelzinho, Gálatas 3:3. Francesca, olha que versículo. Vocês são tão insensatos assim. Há uma sensação de espanto no apóstolo Paulo. Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Olha que texto magnífico. Há uma sensação de espanto. Perfeccionismo espiritual é o maior disfarce da incredulidade. Pessoas não confiam que a graça é suficiente. Então elas vivem na força do seu braço, se punindo, exigindo perfeição, não se achando dignas, mas elas acreditam que elas vão alcançar a dignidade diante de Deus com a força, com o esforço próprio, com o suor do seu rosto. Esse tipo de padrão, ela cria um ciclo de frustração espiritual, levando o indivíduo a oscilar entre o orgulho e a culpa. Orgulho, está tudo muito bem. E a culpa, quando falha. J.B. Carvalho, ele fala, Deus não está à procura de perfeitos, mas Ele está à procura de entregues, de pessoas rendidas. O perfeccionismo também adoece a percepção de santidade. Ela deixa de ser um chamado relacional, onde eu caminho com Deus. Deus, ele fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu deixo de caminhar com Deus para se tornar uma cobrança moralista, legalista. E legalismo é tudo aquilo que vai além da lei. Legalismo não é que está debaixo da lei, não. É o que vai além da lei. Que nas cadeiras da academia teológica, nós chamamos de dogmatismo. É aquilo que não está na Bíblia. Eu estava falando hoje de manhã, que no início da minha fé, eu fui ensinado a dormir de calça jeans. Porque eu aprendi, seu Nonato, que se eu dormisse sem calça, o anjo vinha me visitar. E eu ia perder a bênção. Agora imagina eu, naquele frio do Conjunto Ceará. Dormindo de calça jeans e camisa. E a minha mãe, ela tem um problema. Minha mãe está aqui, minha mãe. Hoje. A minha mãe tem um problema. Ela só dorme com tudo fechado, inclusive até as venezianas da janela. Ela não deixa nada aberto. Então não circula vento nenhum dentro de casa. Eu dormi de calça jeans e camisa. Porque eu fui ensinado assim. Legalismo, que coloca sobre você um perfeccionismo religioso, onde a graça ela não consegue te alcançar, e você acha que para poder agradar a Deus em santidade, você tem que pagar votos, você tem que cumprir flagelos, né? Se autoflagelar, se automachucar, e não entende que jejum é um sacrifício que você faz para disciplinar a sua alma e o seu organismo. E as pessoas não, vou fazer um jejum porque eu tenho que matar minha carne. E as pessoas fazem um jejum para poder se machucar, até ficar doente, se tornando feias, pessoas feias, mal arrumadas, não pode cortar o cabelo, não pode colocar uma maquiagem, não pode. Um homem uma vez falou assim, na minha igreja, um pastor, na minha igreja, mulher não depila sovaco e não depila as pernas. E eu conversando com ele estava encostado na Hilux dele. Porque depilar sovaco era vaidade, mas andar de Hilux não. Por que não anda de carroça? Porque é muito fácil a gente vender uma santidade barata, de fundo de quintal, de fim de feira, a preço de banana. Perfeccionismo é recusar
em aceitar a imperfeição humana. E nós somos seres duais. Isso acontece em muito casamento. Eu não aceito que meu esposo cometa um erro. Por quê? Perfeita. Nós somos seres duais. Nós somos formados de acertos e erros. Quando eu me reconciliei com a minha esposa depois de uma crise imensa no meu casamento, eu falei para ela, ó, eu estou voltando, eu vou errar, eu errei e eu vou errar de novo, tenha paciência. Nunca mais eu errei. Né, amor? Mas eu não posso exigir da minha esposa uma perfeição que ela não vai dar. Da mesma forma, você exige dos outros uma perfeição além do que é humano. Isso é orgulho disfarçado de virtude. Você tenta ser impecável para evitar julgamento. E quando você erra, você não se perdoa. Mas isso impede o aprendizado, a humildade e o crescimento. Melhor que a perfeição é a sinceridade, é a rendição e a vulnerabilidade. Como curar esse perfeccionismo, pastor, religioso? É você entender que você precisa descansar na obra consumada de Cristo e permitir que a santidade seja seja orgânico, seja fruto de um relacionamento com Deus. Deus em nós é um enxerto, é um relacionamento onde você permite que Deus ele faça a obra no tempo dele. Tem pessoas que vão mudar, Camille, em uma semana. Tem pessoas que vão levar 1 ano. Tem pessoas que vão levar um projeto de 10 anos. Mas você faz parte do projeto de Deus. Há um projeto nesse momento sendo construído no seu coração. Terceiro ponto. Busca da aprovação humana. Busca de aprovação. É o terceiro inimigo da santidade. João 12, 43, Miguelzinho. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Busca por aprovação humana. É aquela busca por agradar os outros. É um dos maiores sabotadores da santidade. Pessoas assim, elas preferem ser reconhecidas do que ser transformadas. Faz de tudo para parecer espiritual, mas evita o confronto com Deus. T.D. Jakes, ele fala, a unção não precisa de palanque. O altar mais forte é o secreto. Você não precisa ser reconhecido. No fundo, isso é a manifestação de uma fragilidade na sua paternidade. Porque você não teve ninguém para te reconhecer na sua infância e dizer, é isso aí, meu filho, você vai dar certo, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ser um fruto que vai crescer nesta terra, olha, você é uma bênção. Você não teve um pai para te validar, e a ausência da paternidade de alguém para te validar faz com que você seja superficial, atrás de recompensas vazias, e você não busca uma intimidade com Deus. Isso afasta você de uma verdadeira transformação. Quem vive para agradar os homens morre espiritualmente diante de Deus. E aí nós vamos ver pessoas buscando as religiões, e no fundo elas querem aplausos. Eu comecei a crescer na minha vida espiritual quando eu comecei a entender que eu não precisava de um tapinha nas costas, que a minha intimidade não era determinada pela validação do outro, pelo elogio do outro, que a minha pregação não precisava de um selo, de alguém que chegasse depois de um culto e falava, pastor, que mensagem forte. É bom um elogio? É. Uma validação é gostoso? É. Você ser elogiado é bom? É. Mas isso não pode mover o teu coração, porque isso te leva à queda, ao orgulho
e arrogância. E a Bíblia fala que Deus resiste o orgulhoso, os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Aí pessoas chegam, pastor, e falam assim: ah, o pastor falou, pastor, eu preguei, eu cantei, o pastor Elton passou por mim, nem falou nada. Pastora Leandra nunca me elogiou. O meu líder não reconhece o meu trabalho. Eu já vi isso. Meu líder não reconhece meu trabalho, não reconhece meu esforço. Você está fazendo para quem? E eu falei em um culto aqui, antes de você se preocupar com o como, se preocupe com o porquê. Como eu faço o que eu faço? Não. Por que eu faço o que eu faço? E a razão maior é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Grava isso. Jesus foi chamado de pastor, o bom pastor. Mas antes dele ser chamado de bom pastor, ele foi chamado de ovelha. Ele ia passando, João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aí lá na frente, ele foi chamado de o bom pastor. Tem gente que quer um cargo de liderança sem antes ser uma ovelha. Porque no fundo você está buscando validação humana, mas você não está buscando relacionamento com Deus. E como resolver essa questão de validação? Qual é a solução? O Evangelho nos liberta desse cativeiro emocional ao afirmar que somos aceitos, amados e escolhidos por Cristo. O amor de Deus, Ele lança fora o medo da rejeição. A alma que é curada pelo Evangelho aprende a viver a partir da aprovação do Pai, o Eterno, e não da opinião de homens. Isso nos dá liberdade para sermos verdadeiros diante de Deus. Deus, Ele quer que você seja você. Não quer nada mais do que isso. Mas eu tenho que imitar o pastor Elton, porque ele tem asas. O pastor Elton tem os olhos verdes. Eu tenho que imitar o pastor Elton. Não. Ele quer que você seja você. Mas eu tenho que falar firme, grosso, igual o pastor Juliano. Não. Não queira ser igual a mim, não. Porque você vai ter que passar pelo que eu passei, não passe, não. Deus, Ele quer que você seja você. Existe uma nova história sendo escrita. Existe uma jornada diferenciada na tua vida. Deus tem algo grande, Deus está fazendo, e tem algo grande que está acontecendo na tua vida. Não abra mão dos teus sonhos ou do projeto que Deus tem para você. No lugar de você buscar agradar o Senhor, saiba que a recompensa ela vem. No lugar de você procurar agradar uma pessoa, saiba que a recompensa ela vem do Senhor. Ela vem do próprio Deus. É Deus que nos recompensa. A Bíblia fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então a fidelidade é a Ele. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à minha esposa. Se eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos meus amigos. Eu sou fiel aos meus filhos. Eu sou fiel ao meu pastor. Eu sou fiel à minha igreja. Quarto ponto. A mentalidade de incapacidade. A vítima interna. E vai ser o último ponto, tá bom? Mentalidade de incapacidade. A vítima interna. Lá em Êxodo, capítulo 4, precisa colocar não, Miguel, tá? Versículo 10. Moisés, ele vai tentando convencer a Deus de que ele não estava pronto para viver aquele momento. Esse inimigo, ele é sutil. É a vítima. É a pessoa que se veste de vítima. A pessoa crê em Deus, mas não crê que Deus pode usá-la. Ela vive se comparando. Ela vive se anulando. Ela vive se diminuindo. Isso não é humildade. Isso é incredulidade. É comum você
vai elogiar e falar assim: ó, parabéns, você fez um bom trabalho. Não, eu não. Foi Cristo, foi Cristo. Não, foi você. Foi Cristo em vós. É Cristo em vós. A pessoa ela vai se anulando. Não sou capaz. Aí o pastor fala assim: ó, vamos participar da banda. Não é meu tempo não. Venha cantar. Não sei cantar não. Vem não sei o que. A pessoa se veste de uma falsa humildade. Como se isso fosse chancelar a espiritualidade dela. E a pessoa começa a guerrear. Está lá quase 3 capítulos. Moisés dialogando com Deus. Chato. Moisés foi um chato. Moisés, eu vou te usar. Não, Senhor, eu não. Moisés, vai lá, liberta meu povo. Senhor, eu não sei falar. Moisés, liberta meu povo. Senhor, e se eles não me ouvirem? Moisés, liberta meu povo. Senhor, e se eles não... Ele ficava argumentando o tempo todo. E se eles não deram ouvido a mim? E se eu não conseguir ter uma fala eloquente? Eu me lembro no início da minha fé, pastor, basta falar com a pastora aqui, que a pastora já fez bullying comigo. No início da minha fé, eu era adolescente, eu tinha essa voz grave. Eu sempre tive essa voz grave. E eu tinha vergonha. E eu enrolava o R. Não sei se percebeu, de vez em quando eu travo no R. Que hoje a minha esposa diz que é um charme. A pastora já fez bullying comigo nisso aí. Ela ficou imitando a minha voz. Aí, para eu poder falar, eu com 13, 14 anos eu fiz teatro. Não serviu de nada. Aí eu fiz outro curso de teatro. Aí depois eu fiz o 3º curso de teatro para tentar quebrar minha timidez. Nesse período eu me converti, com 19 anos. E eu tinha vergonha de falar no microfone. Então eu pedia para ficar dando os avisos lá na Batista, uma comunidade da Batista que tinha lá no Conjunto Ceará. Eu me converti na Batista. Teve gente que falou: vixi, não, irmão, eu era crente. Depois eu fui para uma igreja da corrente da Assembleia de Deus. Eu não sabia falar e eu pedia só para dar os avisos, porque os avisos eu tinha que ler. Então eu falava: gente, amanhã nós vamos ter tal. Terminava de ler, descia. Eu comecei a falar assim. Hoje, com o tempo, Deus foi me fazendo um pregador. Eu nunca me achei um pregador, nunca. E eu falo isso sem hipocrisia. Tem gente aqui que prega melhor do que eu. Que eu não vou citar o nome para não constranger. Mas eu nunca me achei um pregador. Por que eu estou falando isso? Porque Deus, Ele usa aqueles que não são para confundir os que pensam que são. Talvez hoje você não acredite na sua capacidade. Talvez você ache que Deus vai usar qualquer pessoa menos você. Deus, Ele vai achar qualquer pessoa menos você. Deus, Ele vai se encontrar com qualquer pessoa menos em você. Mas Deus, ao longo da história bíblica, Ele sempre foi atrás dos improváveis. E se você se acha um improvável, Deus está atrás de você. É desse casamento que chegou hoje aqui, que está numa crise, é o seu casamento, que Deus quer usar para restaurar outros casamentos. É desse jovem que anda olhando para baixo, com medo, inseguro, com seus traumas. É esse jovem que Deus quer encher com o Espírito Santo para estufar o peito e saber que é usado por Deus. É essa moça que talvez foi usada e abusada e com isso mexeu com a sua autoestima, onde você busca em outros homens preencher uma carência de um pai que faltou na tua vida.
É esta mulher que Deus, esta noite, quer se revelar como o grande Pai. E que você não precisa correr atrás de macho nenhum. Que Ele é o teu Deus, que te escolheu e que te criou. E mais do que tudo, te chamou pelo nome. É esse Deus maravilhoso, que diante de supernovas, buracos negros, cometas, diante de estrelas, diante de constelações imensas, o universo que está em expansão, onde a Bíblia diz que Ele mediu o universo a palmo. Ele mediu o universo a palmo. As águas do oceano cabiam na concha da sua mão. Ele organizou. O homem não conseguiu ainda dimensionar o universo, mas Ele organizou o universo com a ponta dos dedos. E Ele chamou cada uma pelo seu nome. Aí Ele olha para um planeta. Ele encontra a América do Sul, Brasil, Nordeste, Ceará, Fortaleza. E Ele encontra você. Esse Deus tão imenso ao ponto de medir o universo a palmo. Ele é tão pessoal ao ponto de decidir se relacionar com você. Por isso que não se encaixa em você o papel de vítima. Porque a Bíblia fala que Ele se vestiu de homem. E Ele andou no meio de nós. Ele curou, se relacionou, tocou nas pessoas. E decidiu morrer a nossa morte. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas pisaduras, por seus machucados, nós somos curados. Então Deus que mediu o universo a palmo e saiu ali encurtando a sua visão até chegar no seu nonato, até chegar na Camila, até chegar no Levi, até chegar na Herbelúcia, até chegar em cada um de nós. É o Deus que quer te curar esta noite. Ele quer restaurar teu casamento. Ele quer restaurar o teu relacionamento com teus filhos, com teu pai, com a tua mãe. E o papel de vítima impede de você viver a santidade de Deus. Vamos ficar em pé. Pastor, qual é a cura para isso? Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, ele fala: não diga coisas que te fazem fraco. Comece a falar como quem carrega algo maior dentro de você. Você carrega algo maior dentro de você. Esse Deus tão macro, que mediu o universo a palmo, Ele decide habitar dentro de você. O apóstolo Paulo, ele fala: não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Esse Deus tão grande, Ele habita no teu coração, porque o teu coração é um universo a ser conquistado. O Evangelho destrói essa mentira ao afirmar que tudo o que precisamos para viver em santidade foi nos dado em Cristo na cruz do Calvário. Aquele que nos chamou também, Ele nos capacita. Ele nos dá uma nova identidade. Ele nos tira da posição de vítima. Ele te torna filho, herdeiro e colaborador do reino. A cura para a mentalidade da vítima é abraçar o Espírito de Deus e dar esse passo de fé. Eu queria fazer diferente. Eu queria convidar você que entrou aqui precisando dessa palavra e precisa ter esse encontro
na tua vida por alguma razão, problema, ansiedade, medo, uma fobia, alguma coisa que está acontecendo na tua vida, você precisa nessa noite ser tocado pelo Espírito Santo, ou ser tocada pelo Espírito Santo. Sai do seu canto, vem aqui na frente. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela tua vida. Porque o que vai te tocar essa noite é santidade. Quero ser como a criança, Sai do seu canto. te amar pelo que é, Deixa os pastores orar por você. voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Venha receber oração. Não posso viver. Venha. Você entrou aqui precisando esta noite ser tocado. Você precisou de um milagre. Vem aqui na frente. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente ministrar a tua vida. Você entrou aqui precisando de um toque no seu casamento. Você precisou de um toque nas tuas emoções. Senhor, não posso viver longe do teu abraço. Senhor, abraça-me, abraça-me.
longe do teu abraço, Senhor. Pastor Juliano trouxe essa palavra maravilhosa. Uma palavra que traz a luz, que coloca-nos numa vitrine, que faz com que nós sejamos expositados, mostrados, revelados, não para outros, não é mostrar-se a outros, mas é ver de verdade quem de fato nós somos. É um olhar clínico a respeito de quem nós somos de verdade. A santidade não prega algo exterior. A santidade fala de algo que está dentro de você. E nós fomos instruídos a viver uma vida aonde o que está fora tem poder para mudar o que está dentro. E nessa noite, o Senhor está te mostrando o que está dentro de você. Faça e tire suas próprias conclusões. O que está dentro do teu ser é o resultado do lugar e da pessoa que você é. Não está ligado ao que os outros fizeram. Não está ligado às marcas que a vida te proporcionou. Você é o que você é por dentro. Josué 3, verso 5. Assim disse o Senhor a Josué: Josué, diz ao povo: santificai-vos, porque no vosso meio eu, o Senhor, farei maravilhas. Deus está fazendo maravilhas no nosso meio. Deus está abrindo mares para o seu povo passar. Deus está desviando o curso de águas volumosas, torrenciais, para o seu povo atravessar rios a pés enxutos. Você crê nisso? Você crê mesmo nisso? Você crê que não é o que o mundo tentou colocar e instruir você a ser, mas é o que você é na sua essência? Nicodemos chega para Jesus e Jesus diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos, porque se você não nascer de novo, Nicodemos, você não poderá fazer parte comigo no paraíso, Nicodemos. É o que está dentro de você, Nicodemos. E ao nascermos de novo, nós podemos ouvir as palavras de Paulo atravessando os séculos, de geração em geração. Essas palavras estão ecoando agora aqui neste templo. Essas palavras estão ecoando agora em cada fileira de cadeiras. Está cada ouvido, cada coração agora sentindo o peso delas. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5,17. Vocês estão em Cristo, nova criatura vocês são. As coisas velhas se passaram, tudo nas vossas vidas se fazem novo. Eu quero te chamar aqui à frente, por favor, você que ainda não veio. Por favor, os que já estão aqui, venham mais à frente. Por favor, não vai para sua casa do mesmo jeito que você entrou.
Eu quero chamar os líderes aqui à frente também, por favor, venham à frente. A nossa liderança, os colíderes, por favor. As escrituras dizem, gente, que os sacerdotes eles fizeram nas águas, e aquelas águas estavam extremamente arredias. Aquelas águas estavam passando pelas ribanceiras, e nada podia conter aquelas águas, as águas do rio Jordão. E Deus disse para Josué, Josué diz para o povo, diz para os sacerdotes, diz para o povo que mantenham distância, que não cheguem perto das águas, mas fala para os sacerdotes pisarem nas águas. Líderes e colíderes, por favor, aqui à frente. As águas representam alvoroço, luta, guerra, batalha, dissensões, inimizades, ciúmes, atribulações, angústias, ansiedades. Essas águas, elas representam tudo aquilo que nos enche, tudo aquilo que nos faz cansar, tudo aquilo que nos leva à opressão. E Deus pediu para que os sacerdotes pisassem naquelas águas. Aquelas águas estavam revoltas. E à medida que a gente vai entrando no mar revolto, no rio de águas torrenciais, de águas de planalto, as correntezas tendem a nos levar. Mas enquanto os sacerdotes entravam, as águas, elas iam secando. Iam secando. Os sacerdotes entrando com a arca da aliança. As águas eram revoltas. As águas eram completamente difíceis de serem contidas. Elas estavam derrubando ribanceiras. Mas aqueles homens estavam entrando. Líderes, pastor, não assumi nenhuma liderança até agora. Você não é um cargo, é o que você já faz. São as pessoas que você já traz para este lugar, são as pessoas que você já auxilia. Líderes, por favor, você não precisa ser levantado a um cargo de liderança. Muitos aqui já exercem liderança dentro de suas casas, já exercem liderança dentro de seus trabalhos e suas funções, exercem liderança dentro de seus colégios e faculdades, nos grêmios estudantis. Sempre estão exercendo liderança e sempre estão influenciando pessoas. Líderes, por favor, líderes nessa noite, por favor, vocês vão precisar molhar os seus pés. Os sacerdotes estavam em santidade, porque é através da santificação que legitimamos aquilo que nós cremos. Se o nosso Deus é santo, e se nós cremos na existência dele, o nosso reflexo também apontará para a santidade. Estenda suas mãos o mais alto que você puder. Os sacerdotes entraram naquelas águas revoltas, naquelas águas que era impossível de ser contida. E quanto mais eles entravam, eles não estavam sendo carregados pelas correntezas. Nossa, segura, alguém pode segurá-los. Quanto mais eles entravam com a arca de Deus, mais as águas, elas iam perdendo seus volumes. Era um passo atrás do outro, até que chegou o momento em que o rio estava seco. As águas das tempestades, das tribulações, dos dias maus, elas irão secar, porque Deus irá proporcionar ao seu povo um lugar para um altar de adoração. Porque antes havia muitas águas, agora existe um altar para adoração.
Eu declaro sobre sua vida agora, sobre as angústias do passado, Deus está agora desatando alças. Pessoas que estavam pesadas agora comecem a dar saltos. Deus está fazendo sua vida se tornar leve. As alças do passado, as angústias estão sendo agora ressignificadas. Deus está trabalhando também no coração ansioso. E a ansiedade que você vai ter a partir de hoje é pela busca do Espírito Santo. Assim como as águas anseiam por água, assim como as costas anseiam por água, assim eu tenho ânsia, eu tenho desejo por ti. Deus está ressignificando maus sentimentos, más emoções, más sensações, más lembranças, um passado carregado para testemunhos vivos da ação e da transformação de Deus. Aos casais aqui presentes, por favor, deem a mão um ao outro. Nós sabemos o quanto é difícil uma vida fundada num relacionamento de casamento. Altos e baixos, e por vezes baixas, inúmeras baixas. E nós queremos declarar que o seu casamento hoje, nessa noite, será ressignificado. Como agente de bênção, gente, não é uma palavra que você simplesmente recebe de um palestrante que quer modificar o ambiente. Tudo isso aqui está fundamentado nas Escrituras, e não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus, porque ela não consiste apenas em comunicação, ela não consiste apenas nas escritas, ela é poder de Deus. E nós declaramos que esse poder visitará você. Levanta a mão do seu cônjuge, por favor. Deus está renovando alianças aqui nesta noite. Deus está renovando famílias aqui nessa noite. Lares aqui que estavam derrubados, Deus está restaurando lares nesta noite. Santificai-vos, porque vocês irão ver o que Deus vai fazer. A base que a sociedade tenta destruir, Deus está levantando. A base não é a igreja. A igreja precisa da família, e essa família hoje está reconstituída. Eu declaro hoje, como agente de bênçãos, uma renovação entre pais e filhos. Porque antes do fim, Deus ele traria reconciliação entre pais e filhos. Eu declaro o teu lar reconstituído, meu querido. Você não vai passar por estas muitas águas sem que antes Deus pregue um conserto na sua vida. Porque essas muitas águas, se passadas em dúvida, certamente vão carregar as pessoas que tentarem chegar até o outro lado. As correntezas são implacáveis. A vida é implacável. Mas eu declaro que pela fé Abraão recebeu o título de pai da justiça e pai da fé. Eu declaro que pela fé, pela fé, Abraão sai de sua cidade, deixa os seus parentes e recebe de Deus uma promessa.
a terra que mana leite e mel, os teus filhos vão tomar posse. Hoje Deus entrega a seus filhos, a posse da cidade prometida. Você crê nisso? Crê, meu querido. Faça dessa oração, mais uma vez, desse louvor, a sua oração. Por vezes somos meninos, somos pequenos. E somos levados pelas nossas emoções, pelas nossas sensações, pelos nossos sentimentos, emoções e sensações que sempre nos prejudicaram. Agora, Senhor, nos faz como crianças, puras e ingênuas, para que nós não venhamos a ser levados pelo que está lá fora, ainda que convidativo. Me faz fitar os olhos em Ti, Senhor. Eu posso viver. Declare a Deus essa noite, declare: eu não posso viver longe do Teu amor, eu não posso viver longe da Tua presença, eu não posso viver longe do Teu afeto, do Teu abraço, do Teu cuidado, do Teu carinho, da Tua presença. Longe do Teu afago, Senhor, não posso viver. Teu abraço, longe do Teu abraço, Senhor, não posso viver. Longe do Teu amor, longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Coloca a mão no teu coração. Sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele sairão, sobrevirão os caminhos, sobrevirão as veredas de sua vida. Com a mão no coração, repete comigo: Senhor Jesus, eu oro e já declaro nesta noite que os ladrões da vida relacional, íntima
e de santidade contigo não roubarão a minha relação contigo, Pai. Declaro nessa noite que toda culpa está extinguida, que todo legalismo está agora lançado fora, que o estrelismo também já não fazem mais parte da minha vida. Declaramos, repita comigo, declaramos que seremos santos, assim como o Senhor é, porque estamos te vendo e refletiremos a tua face. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, e declaramos nessa noite, Pai, com fé, que aquilo que foi ministrado nesta noite, que os ladrões que roubam relacionamentos de santidade contigo não roubarão a nossa vida no altar. Nós declaramos, Pai, que a culpa está eliminada. Declare isso. Que todas as tomadas de decisões, que todas as mochilas pesadas, todos os ressentimentos, todas as mágoas, agora no nome de Jesus, elas estão lançadas fora da sua vida. Que o legalismo, que a busca religiosa não aponta a santidade de Deus, mas a necessidade de se tornar bem visto e bem quisto pelos outros. Nós declaramos, Pai, que todo estrelismo, que toda necessidade, Senhor, de aparecermos, de sermos aceitos, toda a necessidade, toda a autoafirmação, o autorreconhecimento, agora, Pai, no nome de Jesus, como novas criaturas, nós estamos vivendo o novo, e nós declaramos, Pai, que o centro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos a desaparecer e que Ele seja visto. Nós declaramos, Pai, que todas as coisas que são feitas por Ti voltarão para Ti, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós declaramos, Pai, não numa vida de estrelismo, mas viver numa vida de servidão, servindo uns aos outros. Eu declaro, Pai, sobre a Tua igreja nesta noite, recebe os Teus filhos, estes que são levantados através da necessidade de servir aquele que está próximo, aquele que necessita, aquele que está distante. Espírito Santo de Deus, levanta nesta noite filhos santificados pela Tua palavra. Declaramos, Pai, no nome de Jesus, todas essas coisas. Você não sai daqui hoje antes de abraçar o máximo de pessoas possíveis. O seu objetivo nunca foi apenas uma vida voltada para as suas responsabilidades, para ter uma família, um trabalho, uma vida profissional bem-sucedida. Você foi chamado para viver neste tempo e neste espaço para a glória de Deus. E eu declaro que a partir de hoje você será uma arma poderosíssima nas mãos de Deus, para a glória de Deus, para que você se graceie, se alimente, se
encha todos os dias até a eternidade com as graças, com os favores e com as misericórdias de Deus. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva os teus filhos em paz, transforma o lar deles. Existe uma travessia e nós iremos passar todos juntos. Existe um GR aqui, gente, que diz assim, ó: ninguém larga a mão de ninguém. E nós não vamos largar a sua mão. Vamos passar todos juntos, a pés enxutos. No meio dessa travessia, vamos levantar um altar para Deus e todos vamos adorar ao Senhor das nossas vidas, ao Deus que nos livrou da servidão do Egito e nos deu o nosso lar. Leva os teus filhos em paz. A comunhão de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja santificada, toda a igreja santificada. Sejam santos, porque o Senhor, o vosso Deus, é santo. Toda a igreja santificada diz: Deus abençoe. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.